é morrer jovem. E ninguém quer isso, né? Então vamos ficar velhos, felizes, né? Amém. Vamos ficar velhos e agradecer a Deus pelo tempo de vida que Ele nos concede. Amém. Muito bem, meus irmãos. Coube a mim a graça e a responsabilidade de estar aqui compartilhando com os irmãos algumas mensagens de Deus para nós. Meu nome é Melquiades dos Santos Valentim. Eu frequento a igreja de Porto Alegre, sou ancião lá. E faz 4 anos, aproximadamente, não fazem 4 anos bem ainda, que nós nos mudamos, eu e minha esposa, aqui para a cidade aqui de Campo Alegre, o Paraíso da Serra. Morávamos antes em Barra Velha, né? E é pela primeira vez também que estou saindo para pregar aqui no distrito. E agradeço muito os irmãos terem me recebido aqui. Deus seja louvado por isso. Amém. E nós gostamos de nos reunir com irmãos de qualquer lugar, né? Eu gosto de estar onde os irmãos da mesma fé que eu estão. E dos lugares mais comumente que fazemos isso é na igreja, aqui. Estou vendo os irmãos que eu não conheço, alguns eu já conheço, né? Os desbravadores daqui eu conheço muitos daqui, nós já acampamos juntos, já viajamos juntos, já participamos de camporis juntos. Foi uma bênção, uma graça de Deus. Mas essas reuniões também se estendem para outros departamentos, não só nos desbravadores, mas os anciões fazem encontros, escola sabatina, crianças, todos os departamentos da igreja têm os seus encontros. E é maravilhoso isso, eu amo quando eu encontro irmãos que eu nunca vi na vida, que partilham da mesma fé que eu. E há pouco tempo aí terminou a Assembleia da Associação Geral, vocês sabem disso, né? Assembleia da Associação Geral, não me lembro o local exato lá nos Estados Unidos, mas irmãos do mundo inteiro. Meu sonho, acho que é agora, o novo sonho que eu vou ter é participar de uma dessas assembleias. Imagina você estar num lugar assim, onde tem todas as culturas do mundo ali reunidas. Que coisa maravilhosa. Pessoas que partilham a mesma fé que você. E aí, imaginou então como é que vai ser a reunião lá no céu? E reuniões maravilhosas nós poderemos ter. Sabe que essas reuniões sempre tiveram. Deus sempre foi, posso dizer assim, um partidário de reuniões. Como é que ele se reunia com nossos primeiros pais no Jardim do Éden, lembra? Eles iam lá na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão e com Eva. Que maravilhoso. Tem reuniões de todos os tipos que nós gostamos de participar. Até mesmo reuniões de extraterrestres. Já ouviram falar de reuniões de extraterrestres? Tem sim. Vou falar para vocês sobre essa reunião. Está lá em Jó. Pode ver sua Bíblia, no livro de Jó. Nós vamos ver que os extraterrestres também gostam de se reunir. Jó capítulo 1. Abram sua Bíblia de Jó. Você sabe que o livro de Jó é um livro poético, um livro teológico muito difícil, né? Mas que tem muitas lições para nós. Mas comumente nós gostamos de fazer sermões e tirar lições dos 3 primeiros capítulos do livro de Jó, né? Quando a gente ouve sobre pregações sobre Jó, é sempre o primeiro e o segundo capítulo de Jó, né? Sobre a paciência de Jó, os desastres e as desgraças de Jó. Mas se nós formos ler atentamente todo o livro, ele é maravilhoso, tem histórias maravilhosas para nós. Se você abriu a tua Bíblia, já encontrou, feche seus olhos, vamos pedir a iluminação do Espírito Santo para a mensagem dessa manhã. Maravilhoso Deus e Pai, seus filhos estão presentes aqui, Senhor, para trazer louvores, trazer nosso pedido de gratidão, nossos pedidos de dificuldades que temos para o Senhor resolver. Mas estamos felizes por estarmos reunidos, mais felizes ainda porque essa reunião poderá se prolongar por toda a eternidade, quando o Senhor vier nos buscar. Que o Seu Espírito Santo possa estar pairando sobre essa igreja, tocando os corações e as mentes, para que possamos juntos entendermos o que a mensagem que o Senhor tem para nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Jó, no capítulo 1, tem histórias e lições maravilhosas para cada um de nós. E nós começamos lendo o Jó a partir do versículo 1. Acompanhe comigo aí a leitura desse livro.
O subtítulo é A Virtude e Riqueza de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aqui está a reunião que eu tinha falado para vocês dos extraterrestres, né? Não moram na terra. Então perguntou o Senhor a Satanás, versículo 7, de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme ao Senhor, teme a Deus? Acaso não o cercastes com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Nós vemos aqui, irmãos, muitas lições que podemos tirar para a nossa vida. No dia em que os filhos de Deus vieram se encontrar com o Senhor, quais são esses filhos de Deus? Acreditamos nós que esses filhos são os representantes dos mundos não caídos que Deus tem. Olha como Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é onipresente, Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E Deus tem o prazer de convidar os seus filhos de todo o universo, representantes de todos os mundos que Ele criou, para ter uma reunião com Ele, para conversar com eles, para perguntar como é que vocês estão aí. Nesses filhos deveria estar Adão também, como criado, o primeiro ser criado. O dono seria o rei desse mundo aqui, mas ele entregou esse mundo nas mãos do inimigo. Então o inimigo de Deus estava ali. Imagine vocês uma reunião maravilhosa, fantástica, em que todos os filhos de Deus reunidos ali, e Satanás entra pelo meio deles. É um lugar onde ele não deveria estar. Podemos imaginar todos os olhares se voltando para essa figura que entra imponente, né? E Deus pergunta para ele assim: de onde você veio? Ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Do meu domínio, da onde eu conquistei, eu estou por aí, passeando pela terra, vendo alguém a quem eu posso devorar. É o meu domínio. Aí Deus diz assim para ele: viu lá o meu servo Jó? A terra não é sua ainda não. Sabe, meus irmãos, Deus não precisa da maioria. Ele precisa de alguém que tema a Deus aqui nessa terra, para que o diabo não tome conta dela. Satanás falou assim: mas também, você acha que ele não vai te temer, não vai te adorar, porque você cuida dele com todas as coisas? Porque Deus, perante todo o universo, olha só, perante todo o universo, os representantes ali reunidos,
ele exaltou a Jó. Viste lá o meu servo Jó, homem o quê? Íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Será que Deus pode falar isso de mim, de você, perante todo o universo? Será que ele pode chegar e falar assim, está vendo lá na terra meu servo Melquiades? Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Pense e coloque no lugar, se coloque no lugar de Jó, Deus olhando para você e falando de você. Ele pode dizer isso de nós? Oxalá que sim. Mas com certeza ele vai dizer. Amém. Mas dia menos dias. Ou está dizendo hoje mesmo que nós somos íntegros, retos, tementes a Deus, que nos desviamos do mal. Integridade, a toda prova nós devemos ser. O cristão deve ter essa integridade. E Satanás falou assim, também, ele te adora porque você o cercou com a sebe, você o protegeu, você deu riqueza para ele, porque lá no versículo 3, olha só o que Jó tinha. No versículo 2 diz que nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. A riqueza do Oriente naquela época era filhos. Ele tinha 10. Rico. Olha só o que ele tinha. Possuía 7.000 ovelhas, no versículo 3, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. E era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. E era o maior de todo o Oriente. Não era um qualquer, não. Era o maior que tinha lá. Era o mais rico da sua geração. Jó era um homem poderosíssimo. 7.000 ovelhas. Campo Alegre diz que é a capital catarinense da ovelha. Eu vejo mais vaca lá que ovelha. Apesar de eu não andar por aí vendo onde são criadas as ovelhas, mas por onde eu passo eu vejo mais vaca que ovelha. Você não vê tanta ovelha assim. Para ser a capital catarinense da ovelha, para estar ovelha, em cada casa tem uma ovelhinha de criação, pelo menos, né? Mas não. Ele tinha 7.000 ovelhas. O que isso significa? A ovelha só para ter por bonito? Não, 7.000 por bonito. Ele tinha frigorífico, porque ele devia vender a carne das ovelhas, um frigorífico muito grande. Ele devia ter fábrica de tecido, porque a lã serve para fazer tecido, para aquecer. Ele tinha fábricas que trabalhavam nessas 7.000 ovelhas ali. E os camelos que ele tinha, que diz aqui, que tinha 3.000 camelos. Para que tanto camelo? O transporte naquela época era feito através do lombo dos camelos. Caravanas se fazia, né? Até hoje usam o camelo para turista, tudo mais, mas ainda se usa. Os beduínos usam muito lá para viajar pelo deserto. Em empresa de transporte, sabe? Quer levar alguma carga para algum lugar, pode contratar meus camelos aqui. Hoje é caminhões, né? Mas ele tinha os camelos dele. Em empresa de transporte, as jumentas que ele tinha, também para transportar tanto pessoas como cargas, né? E o seu 500 juntas de boi. É como se tivesse 500 tratores. Como é que se arava a terra antigamente? Nas juntas de boi, né? Colocava ali, e eles puxavam o arado. Ter 500 tratores, imagina? Tinha muita terra, muita plantação. Tinha um setor alimentício muito grande em Jó. Ele servia a população toda daquele local ali com os alimentos que ele plantava. O homem era realmente poderoso. E o que Jó, a tese de Satanás era a seguinte, que o ser humano, ele dá mais valor para a sua família, primeiro, do que a Deus, e para os seus bens do que a Deus também. Que Jó era assim. Jó gostava mais da sua família do que a Deus e dos seus bens do que a Deus. Por isso, ele adorava a Deus porque tinha recebido. E outra coisa, meus irmãos, a mentalidade daquela época era a seguinte, na época de Jesus também só assim vocês vão reconhecer alguma coisa do que eu vou falar. Quando uma pessoa era próspera, tinha saúde, ele tinha o quê? As bênçãos de Deus. Quando era uma pessoa miserável, tinha doença, ele estava recebendo o quê? A maldição de Deus, o castigo de Deus. Era assim que o povo pensava. E Jó, então, Satanás falou que Jó só adorava a Deus por quê? Por conta da sua prosperidade, por causa da quantidade de filhos que tinha. Mas olha só o que aconteceu. Satanás aparece diante de Deus e Deus deu permissão a ele para que ele pudesse tocar nos bens de Jó. Mas o que Deus falou? Lá no versículo 11: eis que tudo o que ele tem está em teu poder,
somente contra ele não estendas a mão. Satanás vai até onde Deus permite que ele vá, nem um centímetro a mais. Lutero já dizia que Satanás é um cachorro que está na coleira de Deus e não pode ir mais além do que Deus permite. Ai dele se ele ultrapassar a linha que Deus estabeleceu. Ele falou assim, ó, você pode tocar nos bens dele, mas não toque nele. Satanás saiu para fazer isso. E Jó foi conclamado por Deus para ser uma testemunha de Deus sem saber. Jó estava nessa terra conclamado para defender o caráter de Deus sem saber. Porque é uma coisa, irmãos, Deus não luta, você deve ter ouvido o Rodrigo Silva falar sobre isso já. Deus não luta com Satanás com o seu poder. Porque se ele lutasse com o seu poder, não haveria luta, seria um massacre. Deus luta com Satanás com o seu caráter, somente com isso. E ele vence com o seu caráter. Cristo vence com o seu caráter. E nós podemos vencer também se nos apegarmos a Jesus. E Satanás saiu. E nós sabemos que a partir do versículo 13, o que aconteceu na vida de Jó. Uma tragédia atrás da outra, mas não foi assim, numa semana, num mês, num ano, numa década, não. Foi num dia que chegou um servo e disse, olha, estávamos lá os seus camelos pastando, os seus bois, as suas ovelhas, vieram os sabeus, pegaram tudo, levaram tudo e mataram os servos à espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. E o outro lá fala que desceu fogo do céu e consumiu a todos. Fogo de Deus? Desceu fogo do céu? Alguns dizem que foi um raio. Às vezes nós vemos nas redes sociais aí que raio cai no meio de um rebanho e muitas cabeças de gado morrem. Isso acontece. Mas Satanás tem poder para fazer descer fogo do céu. E fez com a permissão de Deus. E ainda estava um falando, nem bem terminou, chegava outro com outra má notícia. Até que chegou aquele que disse, veio um vento soprado do Oriente, deu nos 4 cantos da casa, derrubou a casa sobre seus filhos e todos eles morreram. Um furacão, né? Pega a casa ali, uma tragédia. Imagina você, um homem que recebe era o mais rico de todo o Oriente, recebe a notícia de uma hora para outra que foi a falência, perdeu tudo que tinha, e vem a notícia que todos os seus filhos morreram. Pensa aí comigo, meus irmãos, como que volta um pai e uma mãe depois de sepultar todos os seus filhos? Todos. Como é que ele recomeça a sua vida? Como é que ele recomeça a sua vida? Olha como é que Jó fez, lá no versículo 20 e 21. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Quantas pessoas, por menos que isso, não estão amaldiçoando a Deus? Por muito menos que isso. Quantas pessoas, por muito menos que isso, não dão um tiro na cabeça? Desiste da vida. Jó diz aqui, ó, o livro diz que Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou sua cabeça, que era um sinal de luto, de tristeza naquela época, lançou-se em terra e adorou a Deus, e disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor, amém? Que bom se nós tivéssemos essa fé. Aliás, nós temos que ter essa fé, de olharmos para as desgraças que acontecem na nossa vida e dizer assim, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia não diz dar graças em tudo, mas como dar graças na desgraça dessa forma? Jó sabia que do início da sua vida, do seu nascimento, ele veio para o mundo sem nada e vai deixar esse mundo sem nada. O que ele ganhou, o que fez no intervalo desse mundo aqui, é Deus que concedeu. Por isso que ele louvou a Deus. Nu eu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. No capítulo 2, parece uma repetição do que acontece no capítulo 1. Novamente, ali a partir do versículo 1 diz o seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor
veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, ainda estou no meu domínio, estou passeando por lá, procurando alguém a quem eu possa tragar e devorar. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Apesar de você ter me incitado contra ele para o consumir sem causa, ele continua sendo o quê? Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Com certeza cada um de nós aqui já passamos por muitas dificuldades e desgraças da nossa vida. E vamos passar mais ainda. Desculpe trazer essa má notícia para você. Nossa vida não vai ser essa bonança que estamos tendo, essa acomodação que estamos vivendo. Vai chegar o dia em que teremos que chorar, talvez chorar amargamente. E ai daquele que não tiver Deus ao seu lado, ai daquele que não tiver se preparado em momentos como este que nós estamos vivendo. Hoje é o dia de nós nos prepararmos para que o amanhã nós estejamos fortificados, fortalecidos na fé. E esse inimigo, desgraçado inimigo, né? Perdão da palavra, ele não sossega. O que ele falou? Também o Senhor dá saúde para ele. Jó provou que ele amava mais a Deus do que a sua família. Amava mais a Deus não porque a família que ele deu, mas pelo que Deus é. Que Deus é. Amava mais a Deus do que pelos bens que ele tinha. Ele não amava a Deus, não seguia a Deus pelo que tinha conquistado. Ele amava a Deus pelo que Deus é. Por isso que ele disse: louvado seja o nome do Senhor. Mas o inimigo falou assim: pele por pele. Tudo que ele tem, tudo que o homem tem, dará pela sua vida, pela sua saúde. Toca nos ossos dele para você ver. Aí o que Deus diz? Novamente Deus permite que Satanás venha dessa terra e toque em Jó. Novamente Satanás tem uma coisa que Deus falou para ele: você pode tocar na saúde dele, mas não toca em sua vida. Satanás só vai até onde Deus permita que ele vá. Na minha e na sua vida, Deus fala assim: você vai tentar o Belquido, ou qualquer um desses irmãos aqui de Brasília, até onde eu deixar, porque ele sabe que até ali você pode aguentar. Deus não traz tentações para nós que nós não possamos suportar, seja ela qual for, meu irmão, seja ela qual for. Às vezes eu posso olhar para o lado e ver um irmão reclamando de uma tentação, de uma provação, de alguma coisa que aconteceu na sua vida, e achar: mas isso não é nada, ele não sabe o que está acontecendo comigo. Não. Cada um tem a sua aprovação, e para cada um é na medida correta. Sabe aquela história de que se você chegasse na praça e todo mundo pudesse deixar os seus problemas ali, suas dificuldades ali, mas uma montanha de problemas, aí você fosse chamado para escolher um problema. Ninguém pode sair sem nenhum problema, todos têm que ter um. Você iria lá, escolheria tudo que você pegaria o seu próprio, novamente. Porque você acha que o teu problema é o maior do mundo, né? Aí você começa olhando dos outros, aí você vê que o seu problema não é assim tão difícil. Porque com Deus nós podemos vencer todas as coisas. Deus permitiu. Saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó com chagas do alto da cabeça até as plantas dos pés. Feridas começaram a aparecer em todo o seu corpo. Pus começou a escorrer. Sua pele, sua carne começou a apodrecer. Jó fedia em vida. Bolhas saíam, feridas. Ele tinha que raspar aquilo com um caco de telha. Sentado nas cinzas. Vocês sabem que, se fôssemos continuar a leitura, os amigos de Jó se reuniram em volta dele e ficaram ali quantos dias sem falar com Jó? 7 dias. Em silêncio, chorando junto com ele, por ver as desgraças que ele estava passando. Tinha perdido tudo já. A sua esposa chegou para ele e falou assim: homem, amaldiçoa o teu Deus e morra, tenha hombridade, seja homem, amaldiçoa a Deus e se mata. Sofrer desse jeito ninguém merece.
O que adiantou todo esse tempo você ser fiel a Deus? Jó, todos os dias, todas as manhãs, ele levantava e oferecia sacrifício pelos seus filhos. Ele orava constantemente pelos filhos. E os filhos eram unidos, não eram? Tanto que eles faziam banquetes na casa de um, na casa de outro, convidavam as irmãs. Quando nós vimos, nós que somos pais aqui, aqueles que têm mais de 2 ou 3 filhos, os filhos nunca são iguais. Sempre tem uma desavença entre eles. Sempre tem. Mas quando você vê uma família unida, você vê que ali tem uma família, tem um pai, tem uma mãe que ora por eles, que edifica a sua família. Amanhã é dia dos pais, fazendo um parênteses aqui. Eu sou professor, dou aula ali em Campo Alegre. Sou contratado. Eu vejo ali, naquelas crianças, naqueles adolescentes que estão ali, que falta que faz uma família bem estabelecida. Como o nosso mundo está desgraçadamente perdido nessa questão. Como crianças pequenas estão desorientadas, sem saber o que fazer da vida deles. Parece que a vida deles é só festa dos mais... eles não têm assim um norte para seguir. Os pais não orientam os seus filhos. Se você for perguntar, quando eu lecionava em Barra Velha também, numa turma de 33 alunos, tinha 2 turmas de 33 e uma de 30, perguntei para ele em certa ocasião, quantos aqui tem famílias, tem pais que não são casados, são separados, moram com o outro? Mais da metade levantava a mão. Dos 60, dava para contar uns 45 que tinha pais que não eram casados, que não viviam juntos. Que tipo de situação uma criança dessa vida? Mas Jó não. Jó orava para os seus filhos porque ele pensava assim, vai que sem querer eles tenham transgredido os mandamentos, tenham falado alguma coisa que não agradasse a Deus. E ele fazia sacrifício por cada um deles sempre. Orava pelos filhos, temos que cuidar dos nossos filhos. E Jó demonstrou ali que ele amava mais sua família, ele amava mais a Deus que sua família, porque ele perdeu os 10 filhos, mesmo assim ele louvou o Senhor. Jó, mesmo assim, daquele jeito que ele estava, largado ali, caído ao chão, sofrendo como ele estava sofrendo, ele falou o que para sua mulher, quando ele pediu para a mulher, pediu para ele amaldiçoar a Deus e morrer? Você fala, no versículo... Eu perdi aqui o versículo. Mas ele respondeu, versículo 10. Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Não temos nem condições, eu não tenho condições de imaginar o sofrimento que esse homem estava passando num curto espaço de tempo. No mesmo dia, ele perdeu tudo que tinha, ele perdeu toda a sua família e perdeu a sua saúde. Só não perdeu uma coisa, a sua fé. A única coisa que Satanás não pode tirar de nós, nem a vida, somente se Deus permitir. E se Deus permite é porque Ele tem algo melhor para cada um de nós. Que Deus tem preparado para nós, Satanás não pode tirar. Ele nos odeia, porque Ele sabe que nós vamos ocupar um lugar que Ele esteve durante, não sabemos quanto tempo, desde que Ele foi criado até o momento que Ele caiu. Aquele lugar de paz, de esperança, de santidade, um lugar de alegria, de felicidade, Ele não tem mais acesso a esse lugar. E Ele sabe que nós poderemos ir para lá, está preparado para nós. E o que Ele quer é fazer com que cada um de nós nos desviemos desse caminho e não possamos gozar essas maravilhas que Deus nos prometeu. E Ele cumprirá a promessa. E nós, olhando para o mundo que vivemos hoje, vemos como a promessa de Deus está próxima de ser cumprida. A Bíblia mesmo diz, estará um trabalhando, correndo para lá e para cá, nos afazeres da vida, preocupado com os afazeres desse mundo, quando menos se espera, Jesus
virá. Jesus virá. Os acontecimentos finais poderão acontecer em curto espaço de tempo. 1, 2 anos é suficiente para tudo que falta acontecer precipitadamente. E nós vemos aí que nada é impossível para a humanidade hoje em dia. Há uma guerra espiritual muito maior do que a guerra que nós vemos pelo mundo afora aí. Essas guerras que nós vemos, que não são espirituais, é consequência das guerras espirituais. Para cada um de nós há um anjo que está do nosso lado lutando por nós. E há um anjo também lutando para nos tirar dos braços de Deus Pai. É por isso que precisamos estar firmes na palavra de Deus. E Jó, mesmo assim, sabe, ele não pecou com a sua boca contra Deus. Será que eu seria capaz de passar por tantas desgraças assim e ainda poder louvar a Deus? Muitas pessoas já me falaram: como é que eu vou agradecer a Deus, dar graças em meio à desgraça? Como posso fazer isso? Só podemos fazer isso se nós não tivermos com nossos olhos fixos aqui nessa terra. Quando nós estivermos com nossos olhos fixos no céu. Quando eu estiver com os meus olhos fixos no céu, o que eu passar por aqui não vai me abalar em nada. Porque eu sei em quem tenho crido, né? Jó, no contexto do livro todo dele, falou assim: ó, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele sabia disso, ele sabia que Jesus viria, morreria por ele e voltaria para buscá-lo. Ele tinha convicção e certeza disso. E você? Será que nós temos convicção disso? Armand White pede muito que a gente passe pelo menos 1 hora por dia, das 24 horas, 1 hora apenas, refletindo na vida de Jesus, especialmente nos últimos dias de sua vida aqui na terra. Será que temos feito isso? Refletir na vida de Jesus? Ou fazemos nossas meditações correndo? Ou fazemos nossos cultos familiares correndo? Quando fazemos? Será que eu venho para a igreja por uma obrigação que o meu cargo, a minha presença aqui exige, por um encontro social? Eu creio que não. Vejo os irmãos aqui todos bem agasalhados, numa manhã fria como essa. O certo não, mas o que o nosso corpo pede é o quê? Continuarmos em casa, no calor do nosso lar, bem descansados, bem agasalhados, né? Mas nós deixamos tudo isso e viemos para cá, para que nós possamos nos encontrar com nossos irmãos, que nos fortalecemos juntos na fé, mas em primeiro lugar para nos encontrarmos com Deus. Amém. Nos reunimos para isso, para juntos elevarmos um hino de gratidão, ouvirmos a palavra de Deus, levarmos alguma coisa para a nossa vida, crescermos a cada dia em comunhão com Deus. Jó, ela teve isso. Porque o inimigo das nossas almas, que é Satanás, ele tem muita ousadia. Ele pode nos destruir, meus irmãos. Pode nos destruir num piscar de olhos. Só não nos destrói porque Deus não permite. Eu sempre digo, quando nós estamos com Deus, o inimigo não tem poder nenhum sobre nós. Eu e minha esposa tivemos durante a nossa vida, muitos momentos de alegres, felizes, mas muitos momentos difíceis também. E um deles foi quando ela descobriu que tinha um câncer de mama. Minha esposa, ela sempre foi uma adventista, não de nascença, mas ela se converteu com 17 anos e quando casou com 18, do primeiro casamento dela, esse é o nosso segundo casamento. Mas desde que ela se converteu, ela foi uma mulher que sempre cuidou da sua saúde. Ela é educadora física, sempre cuidou da sua saúde, das mínimas coisas, na alimentação, no exercício físico, sempre cumpriu os 8 remédios naturais que Deus pede. E ela descobre que tem um câncer de mama. Imagina o desespero dela e como ela questionou Deus. Assim, mas por que, Senhor? Por que, Senhor, que
logo comigo foi acontecer uma coisa dessa. E como nós sempre falamos, a pergunta não é o porquê, né? É para quê? Por que uma pessoa que cuida da sua saúde tão bem vai ter um câncer de mama ou um outro câncer qualquer, e aquela pessoa que não cuida, não tem nada? Aí nós conversávamos muito, nós falávamos sobre Jó. Jó não perguntou para Deus, por que está acontecendo isso comigo? Ele simplesmente demonstrou seu luto, sentou-se no chão e disse, louvado seja o nome do Senhor. E logo após o câncer, mama, minha esposa, descobriu um problema no coração. Problema no coração que, desde a infância, não sabia, começou a aparecer na válvula mitral. E ela teve que fazer um procedimento, que é o procedimento de balão, que chama, põe um catéter, vou chamar de catéter, pega um balãozinho, entra dentro do coração, vai lá na válvula mitral e abre a válvula, porque a válvula mitral não estava abrindo direitinho do mar. Então aquele balãozinho abria, inflava lá dentro e a válvula abria para que pudesse trabalhar direitinho o coração. Deu um problema muito sério, arrebentou alguns filamentos da válvula mitral. A médica, ela quase morreu ali, tirou rapidamente esse catéter. Em uma operação do coração que poderia demorar uns 10 anos para ser feito, teve que ser de urgência daí. Ela teve que fazer uma cirurgia de coração. Trocar a válvula mitral. O médico foi fazer a operação, teve que abrir o seu peito, entrada no coração, uma coisa terrível. E quando ele falou assim, vamos fazer uma plastia, aliás, vamos trocar. É colocar um anelzinho que segura a válvula um pouquinho aberta, coloca um anelzinho ali, tá. Fez essa cirurgia, muito delicada também. Nós oramos muito a Deus nesses momentos. Foi bem, um pouquinho, durante a pandemia, todas essas coisas que aconteceram. E essa plastia da válvula mitral também não funcionou, não deu certo, começou a dar problemas. O médico falou assim, Zé, não deu certo, né? Dá vontade de bater no médico, né? Para ele é uma cirurgia apenas, mas para nós é a vida da gente, é da esposa da gente. Você fica assim num estado terrível. Teve que fazer uma outra cirurgia, trocar daí a válvula mitral, tinha que tirar aquela válvula e trocar outra válvula. Aí tem umas complicações aí, que uma outra ocasião eu posso explicar. Mas eu estava me despedindo da esposa no quarto, quando deram um sedativo para ela, para chegar na sala de cirurgia, preparada para tomar as anestesias e fazer abrir novamente. Aí o médico entra dentro do coração lá novamente, tirar essa válvula e colocar uma outra. Obrigado. Aí eu vi minha esposa e dormindo lentamente assim, eu falei, poxa vida, a última vez provavelmente, pode ser, né, que eu esteja vendo ela acordada, dói no coração da gente. Mas eu lembrei de Jó. Aí eu tive fé que Deus poderia trazer, que fizesse a vontade de Deus. Né? Ela fez a cirurgia, ficou na UTI, mas no dia seguinte da cirurgia, o dreno que ela estava com ela não estava bem colocado e teve um sangramento interno. Ela teve que voltar para a sala cirúrgica no dia seguinte, abrir novamente, para poder limpar por dentro ali, posicionar o dreno corretamente. Foi mais um sofrimento daquilo. Né? E nós nos perguntamos, por que Deus? Por que isso acontece? O Filho de Deus sofre, sabe, nesse mundo aqui. Talvez sofram mais do que as pessoas lá fora. Tem muitas pessoas lá fora também que sofrem, e bastante. Mas nós sofremos com uma esperança. Nós sofremos acreditando, tendo fé em algo, em alguém, em um ser mais poderoso que tudo. É um sofrimento diferente. Sabe quando a gente vai enterrar um ser que a gente gosta, um ser amado, um ser querido? Quando a minha mãe faleceu, ela estava sendo velada na igreja, e eu e meus irmãos do lado ali, meu irmão tocando violão, e nós todos cantando. Choramos, claro que choramos, mas nós estávamos cantando e sorrindo, cantando os hinos que minha mãe gostava de ouvir. Quando meu pai faleceu, foi a mesma coisa. Os vizinhos chegaram, que eu gostava muito da minha mãe, aqueles ali que são filhos da dona Natália, vocês estão cantando, que coisa que é essa cantando? E geralmente as pessoas que não têm esperança, eles vão para um sepultamento, eles querem muitas vezes ser enterrados junto, né?
O desespero é tanto de ter perdido um ser querido que quer ser enterrado junto, mas não, nós temos uma esperança tão grande de nos encontrar. O sofrimento é grande também, mas a esperança é maior. Faz você sorrir e faz você ter assim o desejo de se preparar para encontrar com essa pessoa que você ama. Talvez você tenha perdido alguém que você ama aqui. Com certeza quase todos nós aqui perdemos. Mas nós podemos nos reencontrar com essas pessoas. Amém. Nós amamos. Um dia Deus vai nos apresentar novamente aqui a tua mãe, aqui teu pai. Eu lembro muito bem que naqueles dias eu fiz uma promessa para mim e para Deus, que eu ia me preparar para encontrar com a minha mãe. Pergunta para mim se eu cumpri essa promessa. Não. Eu caí várias vezes. Eu esqueci da promessa, depois eu relembrava. Nós somos assim, somos falhos, somos humanos. Mas Deus sempre me fazia lembrar da promessa. Não, você prometeu? Aí eu, sabe, tinha aquela novamente. E depois que a minha esposa fez a cirurgia, foi para casa, recuperou, não estava abrindo bem o coração de novo. Aí teve que ir para um marca-passo. Está com marca-passo agora. Não é para marcar os passos dela, não, para marcar o batimento cardíaco lá. E às vezes em quando. E agora na terça-feira, peço oração para os irmãos aqui. Vamos estar no hospital lá em Curitiba, que ela não vai fazer outra cirurgia não, mas vai ter que abrir onde estão os pontos que ficam feitos assim, é com fio, não, com arame. E um daqueles arames fica pegando na carne ali, fica cutucando ali, não está tudo certo. Então eles vão fazer a incisão ali e tirar esses arames que estão. Eu vi no raio-x, os arames certinho. É que nem o pedreiro, quando vai fazer a armação, torce os arames, é a mesma coisa. Eles tratam a gente lá como se fosse um objeto, como você está ali na cama, né? Só por Deus mesmo. Minha esposa, eu digo assim que ela morreu e depois ressuscitou. Porque ela estava ali no mesmo hospital, tiveram que abrir, o sangue passava por máquina, respirava por máquina, né? Tiveram que esvaziar o coração, tirar aquela válvula, colocar outra, e depois passar um soro, fazer o coração bombear novamente, ver se estava funcionando legalzinho, depois fazer um sangue circular outra vez. Coisa incrível que o ser humano faz hoje em dia. E está aí a minha esposa, firme e forte, ajudando nos acampamentos lá quando é. Amém. Fazemos acampos netos, para você ter ideia, não é só dos desbravadores, não. Chamamos os netos para acampar com a gente, os sobrinhos netos também. O último teve 16 acampando. Olha, tamanho do meu grupo lá de Campo Alegre. Foi uma benção. E ela lá, ó. Temos aflições? Temos. Cada um de nós temos as nossas próprias aflições. Mas graças a Deus que nós temos esse Jesus maravilhoso. Amém. Que deu a vida por nós e nos sustenta nas nossas dificuldades. Amém. Com Jó não foi diferente. Jó não foi diferente. Se nós formos ler o livro de Jó inteiro, nós vamos ver a luta que ele teve com Deus e com os seus amigos. A luta que ele teve. Sendo acusado de algo que não fez. Você está assim, Jó, porque você pecou. Lembra que eu falei? Que no passado, quando estava na pior, a pessoa está no castigo de Deus, né? Um juízo de Deus. Mas não. Jó discutiu com esses amigos, discutiu com o próprio Deus, discutiu assim no bom sentido, né? Trocou ideias. E nós vemos lá no capítulo 42, o último capítulo de Jó, no finalzinho do seu livro, nós estamos indo para o encerramento já. A partir do versículo 10, capítulo 42 de Jó, a partir do versículo 10 diz o seguinte: Deus restaura a prosperidade de Jó. E num momento maravilhoso, sabe quando que Deus restaura a prosperidade de Jó? Quando ele está orando pelos seus amigos. Não é quando ele está orando por ele. Oh Deus, perdi tudo, me dê novamente o que eu perdi, me abençoe, Senhor. Não. Ele está orando pelos seus amigos. Olha só o que diz a partir do versículo. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. Até só menos os filhos, né? Teve outros 7 filhos, 3 filhas.
E as filhas dele, os mesmos 7, não os mesmos filhos, mas o mesmo número, né? 7 filhos e 3 filhas. E diz que não havia no Oriente mulheres mais formosas do que a filha de Jó. E Jó viveu muitos e muitos dias para ver seus netos, né, crescerem e tudo mais. Teve o dobro dos bens que ele possuía, Deus o restituiu. Porque sem saber, Jó foi uma testemunha de Deus na terra, defendendo o caráter de Deus perante o universo. Porque Satanás acusava Deus de que Jó só te serve porque você dá filhos para ele. Não. Jó só te serve porque você deu os bens para ele. Também não. Jó só te serve porque ele tem saúde. Também não. O que mais Satanás poderia fazer? Tirar a vida de Jó. Mas Deus não permitiu. E no final de tudo, Deus o recompensou pela sua fidelidade. Diz assim: depois de tudo isso, Jó viveu 140 anos. Mais 140 anos da prosperidade. Quantos anos você tem, meu irmão? Eu tenho 68 anos. E você? Ninguém aqui olhando aqui, a não ser meu irmão, que provavelmente não sei, deve ter a minha idade, por aí? 7,5. 7,5. Deve ser o mais velho da igreja? Aqui? 7,2. Vamos lá atrás. Não, você é jovem, mas... Não que nós não somos jovens, viu? Nós somos jovens há mais tempo. Meu irmão, quantos anos? Eu? Isso? 62. 62. Ah, então, o mais velho aqui está um irmão de 75 aí. 75 anos. Uma boa idade para viver? Não. Deus não nos fez para viver 70 anos, 80 anos, 90 anos, não. Deus nos fez para viver uma eternidade. Ele colocou a eternidade no nosso coração. Eu posso estar com 90 anos, mas eu não vou querer morrer nunca. Se Jesus não voltar antes, eu chegar lá até os 90 anos, duvido muito que não chego. Jesus volta antes. Amém. Tá? Amém. Mas Jó viveu aqui, ó, mais 140 anos depois de toda essa desgraça. 140 anos para ver os filhos crescerem, terem filhos, terem netos, né? Não dá. Eu estou com 60 anos, já tenho 7 netos. Eu falei 16 porque tinha os netos da minha esposa e mais os sobrinhos netos, mais os agregados que eles têm por aí. Então, Jó mudou a sua sorte porque ele estava orando para o seu e dos seus amigos. Vamos esquecer de pensarmos em nós mesmos, de sermos egoístas. Senhor, me abençoe, Deus já nos abençoa. Ele já nos deu essa verdade, Ele já nos deu essa mensagem e nos deu o privilégio de aceitá-la. Não é só ouvir essa mensagem, não, é de aceitar. Porque quantos aí já ouviram, não aceitaram, já morreram e estão perdidos? E quantos já ouviram, não aceitaram e vão morrer e vão estar perdidos? Quantos? Os perdidos serão como a areia que existe no mar. E nós aceitamos a mensagem. Está nas nossas mãos agora. Sermos fiéis a Ele até Jesus voltar. Um dia de cada vez. Vivemos em santificação dia após dia, crescendo em graça. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos queridos. Para que nós possamos ser como Jó. Dar graças a Deus, mesmo em meio às adversidades. Porque mesmo que Ele não faça para nós como Jó, restaurar, se nós perdemos algumas coisas em dobro, mas Ele pode fazer isso, o que Ele tem lá no futuro para nós, excede qualquer coisa dessa terra aqui. Ele tem uma vida eterna preparada, nos esperando num lugar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração a imaginação do homem. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Que possamos amar esse Deus acima de todas as coisas, como Jó fez. Amém. Que Deus pode estar nos chamando para ser testemunhas dele. Deus está me chamando e a você também para testemunhar perante o universo que você o ama. Que Satanás não tem domínio nesse mundo porque não tem domínio sobre você, nem sobre mim. Porque nós estamos aqui, independente de qualquer coisa que aconteça no nosso Brasil, no nosso mundo, seja lá na nossa cidade, na nossa família, na nossa vida particular, independente de qualquer coisa, nós aguardamos o Salvador que está se aproximando. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.